Fala galera, beleza? Meu nome é Luiz Tineu, eu tô aqui hoje para falar do NUnity ao lado dos meus companheiros Diego Luca, Gustavo dos Santos, Gia Chicote, Marcos Vinícius e Matheus Cerqueira. Primeiramente então, o que é o NUnity? O NUnity é um framework projetado para escrever e rodar testes na linguagem de programação .NET da Microsoft, né? E hoje a gente vai estar utilizando o C#, tá bom? E para que tipo de testes o NUnity é indicado? Testes unitários, ou seja, com a finalidade de verificar pequenas porções de código, como classes e métodos. Então, vamos estar validando elas e verificando se elas vão passar ou não no nosso teste. Agora, para vocês conhecerem um pouco mais da ferramenta, os processos de instalação, né? Eu vou passar para o meu amigo Matheus Cerqueira. Óbvio que vocês vão poder estar fazendo o download do NUnity por esse link que eu vou estar deixando na descrição, mas agora o Matheus Cerqueira vai estar falando como instalá-lo pela IDE do Visual Studio. Então, pessoal, para fazer a instalação e a configuração do NUnity, o processo é bem simples. Primeiro você já precisa ter o Visual Studio instalado na tua máquina, e depois você precisa criar o seu projeto. Aqui a gente para economizar tempo, a gente já criou os projetos, né? E para você fazer a instalação do NUnity no teu projeto é bem simples. Você clica com o botão direito em cima dele, tem nessa opção Manage New Get Packages e busca pelo NUnity. Aqui no nosso caso a gente já tem ele instalado, mas se precisar instalar é bem simples, é só você selecionar nele e clicar na opção Install que vai aparecer aqui no lado direito. E também, para facilitar na hora de visualizar os testes, a gente vai usar o Test Adapter. Esse Test Adapter ele permite que você visualize o resultado dos testes dentro dessa janela aqui, Test Window e Test Explorer. Aqui ele vai exibir todos os testes e o resultado deles. Então o processo de instalação dele é bem simples, só selecionar e clicar na opção que vai aparecer no botão direito aqui em instalar. Agora eu vou passar a palavra para o Jean, que ele vai explicar como funcionam os testes. Então, na instalação é adicionada automaticamente a referência desse projeto na biblioteca de classes, né? Feito isso, você vai criar a classe de teste, onde você vai precisar fazer o using do NUnity, que já está na referência do projeto. Depois, dentro da mesma classe, você vai adicionar sobre a declaração ali dos métodos a annotation test fixture. O que é test fixture? Ela basicamente identifica que essa classe ela é uma classe de teste, indicando isso para o framework NUnity. Mas também você pode passar parâmetros por essa annotation. Se, por exemplo, o teste for de persistência, de validação ou, enfim, qualquer tipo de teste que vai ser executado. E para cada método de teste, é necessário utilizar uma outra notation, chamada teste, né? Para indicar que esse método é de dentro da classe de teste. Ela já está identificada com teste fixture ali em cima. Ele identifica um método que irá verificar um comportamento unitário, ou seja, pode-se dizer que aí dentro onde está escrito teste, ele é o coração do teste unitário, né? Onde vai acontecer todo o teste, vai ser realizado todos os acertos, que agora o Marcos vai explicar para vocês aí. Fala galera, eu vou falar sobre os acertos, que são nada mais e nada menos que as afirmações. E existem 3 tipos delas, as de igualdade, as de identidade e as de condição. Não vamos falar sobre identidade, mas vamos começar com igualdade, que verifica se as condições são iguais ou diferentes. Já as de comparações, verifica se alguma coisa é maior do que a outra ou menor que a outra. E as de exceções, verifica se verifica se a condição, se a exceção é diferente do que esperado. Por exemplo, se lançar uma exceção do tipo nula em um método que espera do tipo argumento, ele não passa. Basicamente, os acertos confirmam se um teste passou ou não. Agora passa a palavra para o Gustavo. Bom, meu nome é Gustavo, eu vou demonstrar um pouco como o código dos testes funcionam em si. O Marcos e o G explicaram antes sobre a estrutura dos testes, certo? E complementando, a gente pode falar aqui que nós temos vários métodos de comparação e de igualdade, mas existem vários outros. E com o NUnity
3.7, que acho que é a versão que a gente está usando, a gente consegue formar frases em si para confirmar ou desconfirmar resultados de métodos ou trechos de código, certo? Por exemplo, no método de exceptions, a gente consegue confirmar se um trecho de código lança uma exceção ou não. Por exemplo, esse método aqui, ele confirma que esse trecho de código está lançando um argumento exception. E nessa parte do código, a gente consegue confirmar que esse trecho de código não está lançando nenhuma exception, como mostra aqui, em throws nothing, certo? Eu vou demonstrar agora como funciona um teste com uma aplicação real. A nossa aplicação é um serviço para advogados, certo? A gente liga a oferta e demanda entre advogados e usuários, e nós temos o nosso cadastro de advogados. Aqui nós temos a nossa camada de persistência, e nós temos a classe de advogado DAO. Nós temos o método de salvar o advogado, e aqui a gente confirma se o método ele deve lançar algumas exceções, se o cadastro já existir. Por exemplo, um advogado ele tem a carteira da OAB, e se essa carteira da OAB já existir, a gente deve lançar essa exceção. Da mesma forma que se um advogado com o mesmo CPF tentar se cadastrar, a gente deve lançar uma outra exceção que é mais relevante ao contexto, certo? CPF já cadastrado exception. Agora, na nossa classe de testes, eu vou criar uma nova classe. Lembrando que a gente tem que manter também boas práticas no teste, certo? Manter os testes organizados, porque eles servem como uma documentação. Então eu vou chamar esse teste aqui de teste persistência advogado. Vou tornar ela pública. E como o Jean falou há um tempo atrás, a gente tem que ter toda a estrutura para ser identificado como uma classe de teste ou não, certo? Uma classe, ela tem que ser anotada com o atributo textFixture. Aqui eu vou ter que importar ela. Pronto. Essa classe de teste já vai ser reconhecida pelo NUnit. Agora eu vou criar um método de teste. Bom, eu já tenho um método para criar um advogado fake, certo? Aqui eu coloquei dados fictícios. E eu tenho dois métodos para criar um advogado e criar um advogado com o mesmo CPF, mas com outro número de OAB. Assim a gente consegue confirmar se o método lança as exceções que a gente está esperando. Por exemplo, aqui nós temos esse número de OAB, certo? E aqui nós temos outro número de OAB com o mesmo CPF do advogado. Na classe de teste de persistência, eu vou criar esses dois advogados. Advogado 1 é igual a advogado factory.create. E o advogado 2 vai ser com outro número de OAB. O Marcos falou sobre os métodos de asserção. O nosso método de salvar, ele retorna um booleano, se salvou com sucesso ou não, certo? Por natureza, assim, se algum erro acontecesse, a gente ia retornar um false. Mas, para demonstrar melhor na nossa classe de teste, a gente vai lançar a exceção, que é a exceção esperada, para dados que já existem no banco de dados. Isso serve para manter a consistência do banco. Então, aqui eu vou ter que criar um novo DAO. Agora nós vamos fazer as asserções. O assert. A gente pode fazer de várias formas aqui, né? A gente pode fazer are equal true e DAO.salvar advogado 1. Por quê? Na primeira vez que eu salvar esse advogado, ele tem que dar sucesso. Por quê? Porque esse advogado não existe no banco de dados. Eu também posso fazer de outra forma essa mesma asserção. Aqui nós vamos falar que DAO advogado 1 salvar vai ser igual a isso true.
Ó, perceba como forma uma frase. Confirme que quando eu salvar o advogado, o resultado vai ser true, certo? Então existem várias formas de a gente confirmar o mesmo resultado. Vai da sua preferência e da forma como você lê o teste, certo? Então aqui, se eu tentar salvar o mesmo advogado, esse método salvar, ele tem que lançar a exceção do tipo OAB já cadastrada. Então a gente vai fazer aqui, ó, assert froze. Eu tenho que colocar qual que é a exceção que eu estou esperando, certo? OAB já cadastrada. Exception. E aqui eu tenho que colocar qual que é o método que eu vou executar. Advogado 1. Certo? Agora, se eu tentar cadastrar um advogado com o mesmo CPF, mas com OAB diferente, ele não vai ter que lançar essa exceção. Ele vai ter que lançar a exceção do CPF já cadastrado. Então eu vou fazer o mesmo método, só que com o meu segundo advogado. Agora, para não deixar resíduo no banco, eu vou ter que apagar esse advogado que eu salvei, porque uma boa prática dos testes é eu poder rodar ele quantas vezes eu quiser. Se eu rodar esse teste agora, o advogado vai ficar no banco. A próxima vez que eu rodar esse teste vai falhar. Então não é um bom teste. Certo? Então eu vou colocar advogado 1 vai ser igual ao DAO.find advogado by CPF. Da mesma forma, agora eu vou ter que limpar o dado da OAB. Por quê? Quando for cadastrar o mesmo advogado, se essa OAB já estiver cadastrada, ele vai lançar a exceção na primeira chamada, não na segunda como eu estou esperando. Então eu vou ter que criar um novo OAB. Esse meu método de apagar, ele recebe um ID. Então eu estou pegando o do objeto de advogado que eu acabei de salvar. E eu dar o ponto apagar. Advogado 1.id.value. Meu nome é Diego e agora eu vou explicar como rodar os testes no Visual Studio. Vocês já devem ter baixado o Teste Adapter. E cada vez que você criar um novo teste, é necessário efetuar o build aqui da aplicação. Então vamos efetuar o build. Está finalizando aqui, build finalizado. Agora, como eu executo esses testes? No Visual Studio temos o Test Explorer para efetuar a execução dos testes. Escrevi errado aqui. Beleza. O Test Explorer abre uma janelinha aqui no canto que vai mostrar todos os testes da aplicação. Aqui vou deletar uma das classes que o Gustavo criou previamente aqui, essa classe teste, para termos só os testes que a gente quer. Aqui vai atualizar. Beleza, temos só os testes criados. Agora, para executar, clique em Run All e você vai executar os testes já criados. Aqui temos a salvar advogado e os testes mostrados pelo Marcos. Testes executados com sucesso. Aqui ele conseguiu salvar o advogado 1 e vimos que ao tentar inserir ele novamente foi lançada a exceção que esperávamos, OAB já cadastrada exception. Assim como no segundo teste, onde tentamos persistir o mesmo CPF já cadastrado no advogado 1. Com a OAB diferente, ele retornou o CPF já cadastrado exception. Beleza? Aqui no final, nós deletamos o advogado 1.
porque para poder rodar os testes várias vezes sem dar erro, tá? Agora, por exemplo, se trocarmos a exceção esperada para, por exemplo, no reference exception, teremos uma falha no teste, pois não houve o retorno esperado, né? Ele vai retornar a exceção CPF já cadastrada exception e a gente está dizendo que vai retornar no reference exception. Aqui tivemos um erro, uma falha de teste, e podemos validar que há algo errado no nosso método, certo? Em resumo teste, você confirma os resultados dos métodos e conseguimos validar que os retornos estão agindo conforme esperado. Isso é extremamente útil para o desenvolvimento de qualquer aplicação ou funcionalidade. Bom, galera, então só para concluir, os testes unitários representam um importante artefato para validar as estruturas que compõem um software. Né? Um dos benefícios diretos, né, da adoção dessa prática está na obtenção de sistemas mais confiáveis, né? Além da capacidade de se verificar com maior velocidade os impactos decorrentes de mudanças e também evitar o retrabalho. É isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, dá um like, compartilhe e até a próxima.